Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo semestre letivo de 2023. É uma alegria compartilhar com vocês essa reunião assíncrona. Aqui está eu, Michel. Eu, Larissa, sejam muito bem-vindos, familiares, estudantes, docentes. Que seja um excelente semestre para todos nós. Esse é um papo sobre a questão do Fundamental 2, do médio, na organização das ações desse segundo semestre, a apresentação do calendário de avaliações e também de algumas ações institucionais mês a mês, para que vocês, enquanto famílias, né, entendam como que é o nosso processo letivo em relação ao regimento. Nós tivemos uma reunião no começo do ano e apresentamos o regimento escolar, apresentamos já o calendário. Isso continua. Então, as ações do regimento, as ações do próprio calendário continuam durante esse semestre letivo. Porém, a gente vai ratificar, né? A gente vai confirmar algumas ações frente àquilo que é especificamente desse segundo semestre, que é muito rápido, né, Larissa? Ali passa assim, o primeiro semestre é um pouco mais lento, o segundo, você piscou, já chegou dezembro, né? Mas ele é muito importante para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nossa pauta de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas ações, o compromisso com a aprendizagem, falar um pouquinho sobre o celular, a importância dessa partilha entre família e escola, as reuniões e a comunicação institucional, também falar do Sponte Agenda Plus. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse compromisso, né? Então, a escola, ela tem esse compromisso na aprendizagem e na excelência nesse desenvolvimento humano, né? Tanto é que Larissa, eu, equipe pedagógica, temos acompanhado e feito reuniões individuais, atendimentos individuais, para falar um pouquinho sobre como cada aluno se desenvolve. Fora isso, as reuniões de família são muito importantes, né? Nós vamos colocar daqui a pouquinho as datas, mas que você já se programe para participar, para que vocês tenham acesso aos professores e tirem dúvidas, né, Larissa? E esse semestre, nesse bimestre, né, a reunião de família vai ser num sábado, então quem não pôde participar, né, na última que teve, né, organizar para poder participar nessa próxima. E quem precisar também de atendimentos individuais, questões específicas com a equipe, serviço de psicologia, podem entrar em contato conosco. Eu acho que é interessante já no começo do bimestre a gente já poder ir alinhando alguns pontos para poder auxiliar no desenvolvimento dos nossos jovens, das nossas crianças. Perfeito. E a gente fala um pouquinho sobre o celular. O celular é um mecanismo muito importante. Ele é importante desde que seja bem utilizado, né? Eu sempre digo que o ato educativo da escola, ela está em todas as partes. E também no celular, da escola e da família. Dentro da escola, o celular ele pode ser benéfico ou maléfico. Então a gente tem sempre uma regra. O celular ele só vai ser utilizado na escola para atos de aprendizagem. Fora isso, ele vai ficar guardado numa caixinha. Então o aluno chega, o estudante chega, deixa a caixinha com o assistente ou com o professor, ele guarda, tranca o armário e fica lá. Só é utilizado quando necessário. Por quê? Porque a gente entende que muitos distratores, então ele está lá, ele pega o celular, ele entra no Instagram, entra no TikTok, entra lá no WhatsApp, e isso atrapalha a questão da atenção dele, né? A atenção, a função mesmo de foco, né, Larissa? Isso é muito importante para aprender. E a gente percebe que assim, o tempo do celular ele é muito mais rápido, muito mais atrativo, também tem muito mais atrativos no celular, então a gente poder, nesse ambiente escolar, diminuir esses distratores, para poder auxiliar no desenvolvimento, auxiliar nesse processo de aprendizagem mais efetivo, mais profundo também. Então, contamos aí também com a participação desses familiares para auxiliar, para orientar também os filhos de vocês. Né? Ele vai trazer o celular para a escola porque algumas atividades são no celular, por exemplo, no próprio Bernoulli tem QR Code, nas aulas a gente tem usado aplicativos de IA, né, inteligência artificial, outras coisas mais, porém, ele vai ter que ser usado como fim pedagógico, né? Então, porém, durante a aula, não estou usando, guarda na caixinha, né? Uhum. Ou, por exemplo, se você não mandar o celular para a escola, até melhor. E aí, quando a gente for usar, a gente manda um bilhete para as famílias. Tá? Eu vou retomar uma questão que é muito importante. A família e a escola. Né? De mãos dadas, a gente consegue ter um trabalho muito efetivo. Né? Então, existe uma importância constitucional. Então, a família ela precisa acompanhar, né? Verificar a agenda, verificar como esse aluno está, as notas, né? E manter esse olhar atento. Então, nós vamos ter um processo de comunicação, que eu vou falar daqui a pouquinho,
que é o Sponte Agenda Plus, que é um aplicativo da escola. Nós enviamos para as famílias. Então, se você não baixou, não teve acesso, faça isso. Né? Se está com dificuldade, peça ajuda para a equipe pedagógica, para a equipe de secretaria, para que a gente, de fato, tenha esse acesso. No Sponte Agenda Plus, eu vou ter tarefas de casa. Então, a partir de agora, os professores vão colocar as tarefas de casa no aplicativo, mas também na agenda física. Então, quer dizer, nada substitui a agenda física. E a missão da escola, a missão da família é acompanhar essa agenda física e essas tarefas dessas crianças. É adolescente, é já quase um jovem, ensino médio, precisa acompanhar. Eles têm autonomia, né? Mas a família precisa estar sempre a par, sempre incentivando, sempre ajudando naquilo que tem de tarefa. E aí sim, junto com a escola, a gente tem essa potência no desenvolvimento. Então as comunicações elas vão ser de fato via o Sponte Agenda Plus. Ele está em fase de implementação, obviamente que sim, mas nada substitui a agenda física. Outro aspecto também que está na Agenda Plus, né, Sponte Agenda Plus, é que os pais vão poder acompanhar as faltas. Então a gente já tem ali em tempo real, né, tanto as notas, os conteúdos, né, das avaliações, mas também as faltas. Então é uma forma também de observar, né, como que está em cada matéria, quais são os conteúdos programáticos que vão estar lá em cada aula. Então a gente incentiva, né, o uso desse aplicativo e realmente quem não tiver alguma dificuldade pode entrar em contato com a gente. Porque toda comunicação institucional ela vai focar ali, as tarefas vão estar ali, os conteúdos vão estar ali. Fora isso, também tem o meu Bernoulli, que é a parte pedagógica, tudo aquilo que ele aprende, você pode ter acesso online na sua casa através do meu Bernoulli. Então, a escola, o Colégio Lença, está fornecendo possibilidades de comunicação. Né? Então, vocês vão ter o WhatsApp da escola, que vocês se comunicam com dúvidas, vocês vão ter o aplicativo, que é o Agenda Plus, e o meu Bernoulli. Né? Só que também, tirando esses 3 mecanismos digitais, a agenda física é importante. Então, compra uma agenda se não tem, faça e acompanhe isso com seu filho, com sua filha, enfim, acompanhe o desenvolvimento das tarefas, cobre e ajude a estudar, crie rotinas de tarefa, rotinas de estudo, né? Porque a escola ela se organizou de forma muito antecipada e assim, dessa forma, a família pode acompanhar e saber que tal semana tem prova e as tarefas via os aplicativos aqui. Bora lá! Vamos então entrar no nosso calendário. Então a gente começou as aulas aqui, né, no mês de agosto, no dia 1º, e logo na 3ª semana a gente começa um período de avaliação mensal. Né? Então são 2 avaliações, né? Então a avaliação no bimestre tem a avaliação mensal 1, a avaliação mensal 2 e o PIC. Isso para o Fundamental 2. Para o médio é o simulado e a avaliação mensal e o PIC. Então, esse é o nosso template da avaliação. Né? Como a gente já falou isso no primeiro bimestre, enfim. Lembrando que o PIC, né, seria participação, interação e comportamento. Né? Uma notinha também de como que o aluno e estudante interage em sala, né, e participa. Perfeito. Nesse documento, vocês vão ter acesso aqui a esse período, mas aqui não está elencado que prova que é. No final do documento, que eu vou passar aqui, eu tenho elencado. Então, ó, as avaliações do semestre, o que tem em cada avaliação, né? Então, avaliação 1, avaliação 2. Isso aqui no caso do Fundamental 2. Aqui no 4º bimestre, né, o dia de prova já, contando com os feriados, enfim, e do ensino médio. Né? Então, aqui todas as avaliações, ainda não tem o do simulado, porque a gente está só verificando a questão de data, né? Mas das avaliações estão todas aqui, inclusive já com as provas do Enem, as primeiras fases das provas oficiais aqui. Né? Então quer dizer que você, aqui no final do documento, tem um acesso a todas as provas da sua sala. Meu filho está no 6º ano, então ele sabe que no dia 21/8, a primeira prova é de História, a segunda prova de Complementos, a 3ª prova de Geografia. Tá? Então vamos lá, voltando lá no nosso calendário aqui. Então no mês de agosto a gente tem esse período de avaliação, né? Que ele vai até dia 1º de setembro. A gente tem um período de recomposição de aprendizagem, né? E no dia 2, a gente vai ter um evento aqui na escola. Esse evento é nossa Feira de Ciência, Cultura e Tecnologia. Então, no dia 2 de setembro, a escola vai parar, vai se mobilizar para um evento onde, desde o começo do ano,
os professores, né? Alguns professores estão trabalhando com seus estudantes, e aí vai ter uma feira expondo esses projetos, desde o infantil até o médio, tá? Então já marque na agenda que nesse dia 2 é um sábado letivo, então a gente vai ter aula. E além de aula, vai ser uma aula aberta para as famílias, onde cada sala vai ter um ambiente sobre um projeto que é Caminhos para um Mundo Sustentável, tá? Então, no Fundamental 2 e médio, vai ser no período da manhã, né? A gente vai ter alguns horários já programados das apresentações para poder organizar certinho. E seria uma grande alegria recebê-los, os familiares, né, os responsáveis pelos alunos, para poder participar dessa feira com a gente. E também à tarde, caso vocês queiram ver dos menores. Isso, à tarde vai ser dos menores, educação infantil e fundamental 1. Perfeito. E aqui, ó, depois, no dia 18 ao dia 29, semana de avaliação também. Lá embaixo, como eu falei, tem o que tem, quais serão as avaliações, né? Período de recomposição. E no dia 7 de outubro, né, é a nossa reunião de famílias do terceiro bimestre, que é uma reunião muito importante. Então a gente marcou no sábado, assim como a gente fez no primeiro bimestre, para que de fato vocês participem dessa reunião, né, que venham na escola e tirem as dúvidas com os professores. Ela é importante porque ela é decisiva, né, é reta final, né? Então a gente tem aqui algumas suspensões de aula por causa de feriado, enfim, e já entramos no quarto bimestre. Então aqui já é quarto bimestre. No quarto bimestre eu tenho aqui de 23 até no dia 1º/11, avaliação. Aqui tem um feriado, semana de recomposição. A avaliação de novo aqui, que é a avaliação, né, do final do bimestre, né? E a gente tem aqui no mês de dezembro o período final de recomposição, né? E a última, o conselho de classe aqui, e a última reunião no dia 8. Né? Então, no dia 8 de dezembro, a gente tem uma reunião de família, que é um encerramento mesmo. Na verdade, essa reunião é só a entrega mesmo, né, dos materiais, enfim. Na verdade, vocês vão ter acesso pelo aplicativo, mas é a última conversa mesmo para ver como que foi o ano mesmo, de fato, né? No dia 11, para quem é do fundamental, do 9º ano e do terceiro médio, a nossa formatura. Então, esse é o nosso calendário do semestre, com cada avaliação. Aqui tem um calendário oficial, homologado. Então, a gente se coloca à disposição para vocês em relação a dúvidas, dificuldades e relembrando o nosso compromisso com excelência na aprendizagem e uma educação humanizada. A gente agradece a parceria, todo o apoio, que a gente possa construir aí todo um semestre de muitos aprendizados, muito crescimento, desenvolvimento, e que possamos dar as mãos mesmo, para a gente construir juntos o mundo que a gente quer, né, para os nossos jovens, para nossas crianças, e em parceria, e construindo uma ponte entre a escola e a família. Um bom semestre, pessoal. Valeu! Valeu, gente!